Bom, e sobre tantos gastos e também essas dificuldades de fiscalização, até mesmo por parte de nós, eleitores, nós vamos conversar aqui no nosso estúdio com o promotor de justiça William Gil, que é coordenador do Gepátria do Ministério Público, e o nosso comentarista, o Mike Souza, me ajuda nesse bate-papo aqui hoje. Promotor, uma ótima noite para o senhor. Como a gente viu nessa reportagem aí exibida hoje, portais da transparência que não funcionam, gastos maiores na pandemia, no mínimo imoral. Porém, como é que a coordenação do Gepátria analisa e vê todas essas situações? Boa noite. Boa noite, Escola. Boa noite, Mark. O Ministério Público acompanha já há muito tempo o problema dos portais, tanto do Poder Executivo, os municipais, quanto dos legislativos municipais. É um problema realmente antigo, a gente evoluiu, melhorou muito nesse quesito, mas ainda é muito deficitário. O problema da fiscalização dos portais de transparência se deve à dinâmica, porque o que está funcionando hoje pode não estar funcionando amanhã. O que se fiscaliza hoje, os dados que foram alimentados ou retirados amanhã já estarão em defasagem. Então, até que você gera um relatório dos achados de irregularidade, até que você vai demandar por aquilo já está consertado e outros problemas novos apareceram. Essa é uma dificuldade prática. Doutor, nós mostramos nas reportagens de áreas pagas e uso de veículos oficiais questionáveis. O que pode ser feito? Vamos lá. O uso dos veículos, a gente precisa entender que o princípio da transparência, ou a ideia de transparência que a gente tanto fala hoje, ela é uma consequência ou um derivativo do princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública. Este princípio, ele não existe para nada. Ele é um princípio instrumental que visa munir o cidadão da capacidade de compreender o que o gestor, o que a administração pública faz com seus recursos. Portanto, ele tem que ser feito de uma forma com maior técnica ou com maior tecnologia ou de uma forma mais rudimentar, mas que garanta a possibilidade da sindicabilidade, da legitimidade daquele gasto e daquele uso. Então, no caso de um veículo, a forma antiga que a gente tinha é de ter um diário de bordo, de papel dentro dos carros, das viaturas, dos carros, onde são anotados quem assumiu o carro, a direção, que dia, que hora, para que finalidade, que trajeto fez, aonde, quem entrou no carro e assim por diante, para que isso possa ser sindicado, fiscalizado. Agora, pode-se exigir, por exemplo, um GPS, algo tecnológico para fazer essa fiscalização mais eficiente? É o que eu disse, a gente pode exigir não. É razoável que se utilize um meio mais tecnológico. Agora, tem que se tomar cuidado para não fazer uma fábrica de gastos tecnológicos que vão continuar não funcionando, porque se não quiser que essa tecnologia funcione, ela vai estar com a bateria estragada no dia que o GPS não vai funcionar naquele dia, e aí não adianta. Então, o empenho no sentido de querer fazer com que aquelas coisas sejam realmente transparentes, é mais importante do que a tecnologia que eu vou usar. Promotor, em um dos casos, nós mostramos carros utilizados de forma oficial, sem qualquer identificação. Isso não atrapalha o próprio contribuinte fiscalizar onde está sendo usado o carro? Sim, a gente compreende que a regra deve ser os veículos identificados. A exceção devidamente fundamentada pode ser veículos não identificados. Eu vou dar só como exemplo a atividade policial que tem que fazer com veículos descaracterizados, né, num processo de investigação. Então, eu dou esse exemplo, apenas esse exemplo, para citar que, excepcionalmente, mas no caso dos vereadores... Mas isso não pode ser a regra e tem que ter um motivo muito claro, justificado, para que isso não aconteça. Escola. Promotor, eu tenho uma pergunta para o senhor que também vai um pouco no mesmo caminho dessa que o Mike acabou de fazer, porque também muitas câmaras não têm sistemas de controles de gastos individuais dos vereadores, como se fosse, sei lá, uma espécie de cartão-ponto do que é gasto ali nas câmaras. Esse seria o mundo ideal? É o mundo ideal. A gente tem em sistemas de controle só tomar cuidado, porque a gente não pode gastar mais com o controle do que a economia que esse controle possa gerar.
Então, assim, numa Câmara muito pequena, que já tenha gastos, por exemplo, com papel sulfite muito pequeno, não faz sentido eu ter um gasto, um sistema altamente tecnológico que vai custar muito mais do que essa economia possa gerar. Agora, faz sentido não só em relação ao vereador, mas em relação a todo servidor público. É necessário que saiba, por exemplo, quanto que cada servidor público recebeu de material do almoxarifado num determinado mês. Porque imagine só o servidor, seja ele um agente político, como o vereador, o prefeito, seja ele o escriturário, né? Que, de repente, no mês consumiu 90 refil de impressora. Quer dizer, isso é obviamente um desvio, uma coisa que é fora do padrão de um funcionário só usar. Então, assim, esses cuidados tem que ter, seja com o vereador, seja com outro servidor qualquer. Promotor, o Grupo RIC mostrou aqui câmaras comprando carteiras de couro, gastando combustível suficiente para dar várias voltas no planeta e até mais papel, o senhor falou papel sulfite, mais papel do que a própria Assembleia do Estado. Como evitar esses gastos desnecessários ou extravagantes, para não dizer outra coisa? Bom, eu acho que existem dois tipos de controle e os dois são importantes. Um não exclui o outro. Um é o controle social. E a imprensa, nesse aspecto, tem um papel muito importante. E outro é o controle dos órgãos de controle, do qual o Ministério Público faz parte, é um deles, né? E o controle social, aquele que o cidadão faz tanto no sentido de cobrar o seu vereador, de cobrar o seu agente político, aquele que ele elege, dizer, não vou votar em quem não tem uma postura firme em relação à transparência, firme em relação à economia, mas também em alimentar os órgãos de controle das informações, das notícias, porque é impossível fazer uma fiscalização em tempo real de tudo que acontece em todas as esferas de administração. Então, a gente tem que ter uma atuação pontual naquelas informações que chegam ao Ministério Público e naquelas informações que chegam ao Ministério Público de uma forma mais robusta, já com dados, com informações, com documentos que permitem dar uma trilhada numa investigação com chance de sucesso. Promotor, para terminar, é importante lembrar que as câmaras também são órgãos fiscalizatórios, eles têm essa função legal. Essa conversa entre vereadores e Ministério Público existe, tem que ser aprimorada? Como é que o senhor avalia isso no contexto da fiscalização do Executivo, por exemplo? Nós tivemos programas e temos em algumas regiões do Estado programas ordinários de informação para vereadores sobre as suas atividades e aquelas que guardam maior entrosamento com a atividade do Ministério Público. É muito comum a gente fazer essas atividades justamente nas posses dos novos mandatários, né? Nos períodos de início de legislatura. Então, a gente tenta fazer, é um volume muito grande, isso é feito de forma regional. Alguns têm maiores interesses, outros não, como é natural. Mas o que eu acho é que quem tem vontade de agir de uma forma transparente, quem tem vontade real, determinação de agir de uma forma republicana, para usar um termo em voga, né? Ele não precisa de grandes conhecimentos, não, porque basta ele saber. Se eu estivesse do lado de lá e quisesse saber como é que eu estou agindo, como é que eu, funcionário público, eu, vereador, eu, prefeito, estou agindo, como é que eu teria que ter isso à disposição para... Então, assim, esse elemento volitivo ajudaria muito. Obrigado, promotor. É bom lembrar também que o Ministério Público recebe denúncias da população e está à disposição para escutá-las, né? Sim, inclusive eu gostaria de lembrar que nós temos um canal na internet para receber essas notícias. ouvidoria.mppr.mp.br. Lá você vai poder acessar um formulário e encaminhar a tua reclamação, a tua notícia ou o teu pedido de informação dirigido ao Ministério Público. Obrigado, promotor. Escola. Valeu, Mark. Valeu, promotor. Obrigado. E agora a gente vai girar o Paraná, vamos a Guarapuava, na região centro-sul, neste momento com 19 graus por lá. E a seguir, ao vivo para você, o Palácio Iguaçu vira palco de apresentações de Natal e a gente mostra já já aqui no RIC Notícias.